Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Bom, estamos chegando aí na reta final do terceiro trimestre, que foi escrito pelo nosso pastor aqui, Antônio Antunes, né, da Assembleia de Deus, e pastor presidente da AD Bairro Amazonas. E estamos sendo presenteados aqui com essa lição tremendamente abençoada que está enfatizando os livros proféticos, aliás, os livros dos profetas menores, né? E você está acompanhando com a gente, sabe que está cada vez melhor, já estamos com saudade. Bom, apesar da saudade, a gente não pode parar, e hoje nós temos a lição de número 10, Sofonias, o fim está próximo. Então, se inscreve no canal, deixa o like aí, deixa o seu comentário, é muito importante, e compartilha, me ajude a levar a boa semente a mais corações. Bom, e depois, pega seu copo d'água, seu pererê, seu tererê, né? Estou sabendo que Goiás também gosta de café, tá uma disputa aí, né? Cada um fala uma coisa, café, é pequi, né? É café, é pequi, a gente não sabe. Cada um diz alguma coisa, puxa para um lado, mas também Goiás é uma terra grande pra caramba, deve ter várias bebidas aí tradicionais. Então, não importa. E tem um lugar aí que lá pro interiorzão, lá para baixo, açaí também prepara, porque logo depois da vinheta eu e você temos encontro na presença de Deus. Prepara o seu coração, vai ser forte aqui o negócio, segura aí, porque a gente vai ter 45 minutos aqui, 50 na presença de Deus, tá bom? Então, vamos lá, pega sua Bíblia e revista também, porque agora roda a vinheta. Chegamos a 35 mil aí, ó. Vale, glória a Deus. 35 mil, irmão. 35 mil é benção. Chegamos a 35 mil. Não, tem que comemorar, Toda vez que a gente fizer 35 mil, a gente bota o chapéu. Esse chapéu aqui é de Goiás. Fala pra mim. Tô um goiano já arrumado, hein, irmão? Tô um goiano já arrumado a 35 mil. Pastor Sóstenes, segura a onda que eu também sou goiano aí, ó. Tô aí, ó. 35 mil. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram, porque é muita bênção, eu estou muito feliz. Deus abençoe a todos. Bom, já voltamos, e você que está querendo aí ajudar o canal Boa Semente, você já sabe que você pode ajudar o canal Boa Semente sendo membro do canal Boa Semente. Sendo membro, você vai ter vídeos aí exclusivos aí toda semana. Você tem um vídeo aí exclusivo. Hoje eu tô assim, tô até me incomodando um pouco aqui, né? Porque tá frio também. Quando eu cheguei aqui da festa de jovens, foi uma bênção aqui. Alô, Ageu aí, né? Com a garotada. Foi uma bênção aqui em Bangu, mas estava frio, irmão. Eu estou chegando agora e estou gravando, e eu nem fiquei assim já a caráter, falei assim, não, vou prestigiar aí a aula da EBD, vou ficar de terno e gravata. Então eu estou assim hoje, mas está frio aqui, está frio aí também? Comenta aí comigo. Bom, e se você pode nos ajudar sendo membro do canal, né, você vai ter vídeos exclusivos, você cancela quando você quiser, mas não cancela não, porque você vai estar ajudando aqui a gente, né? O link está aqui embaixo, e aí você vai ser cobrado toda vez no seu cartão de crédito. Bom, você também pode ser um apoiador. Se você for apoiador, tem material exclusivo para você, plano de aula exclusivo, e sempre uma aula bônus que eu mando para o seu e-mail toda quinta-feira. O link está aqui embaixo, e você vai ser o nosso apoiador. Lembrando que todos aqui, independente de serem apoiadores ou não, tem um plano de aula gratuito. E para isso, é também entrar pelo aqui embaixo, ó, o 96517-2154, e ali você vai entrar se direcionado para um grupo de Zap. Lá no grupo de Zap, você tem uma equipe, a equipe Boa Semente. Olha, tem material que posta
tem planos de aula gratuito para você, tem questionário, tem slide, olha, tem tanta coisa lá, que o material que postam de todos os dias, dos versículos do dia, vídeo de chamada, então você não pode perder, e é só EBD. Nem eu mesmo posto meus conteúdos aí, pregação, essas coisas que eu gosto aí de fazer no canal, eu não posto lá não, só posto quando tem alguma coisa ligada a EBD, é um grupo só de EBD, de professores de todo o Brasil, tá bom? Agora, se você quiser meu conteúdo só meu, assim, essas pregações, devocionais que eu faço, aí é lá no Telegram. Tem um canal no Telegram do Semeadores da Boa Semente, né? O link está aqui embaixo. E aí você vai ter o nosso conteúdo. Bom, ao longo da aula eu vou dando outros avisos, mas porque eu estou agora querendo mesmo entrar na aula de hoje. Mas eu não posso deixar, né, de dar esses avisos, porque pode ser que você esteja chegando agora no nosso canal e eu quero você muito bem informado, né, sobre tudo o que acontece por aqui. Vamos lá à nossa aula de hoje. Lição 10, Sofonias, o fim está próximo. Texto áureo: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Sofonias 3,16. Verdade aplicada: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor, Deus, não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. Os objetivos da lição são sempre três. Primeiro, apresentar o cenário da mensagem de Sofonias. Segundo, falar sobre a ira de Deus. E terceiro, extrair lições de Sofonias para os dias de hoje. Bom, texto de referência está em Sofonias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Palavra do Senhor vinda de Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os inimigos, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desde o lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos, te agradecendo por esse momento em que vamos, ó Pai, ministrar, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, e vamos estudar, ó Deus, sobre esse homem de Deus e os seus escritos, Senhor, que nós possamos aprender, que nós possamos apreender, que nós possamos deixar que o Teu Espírito nos conduza, mais uma vez, para que possamos entender e compreender as Tuas verdades. Fale conosco, através desse estudo da Tua palavra, e ensina-nos, Senhor, os Teus preceitos, para que possamos fazer veredas justas e santas na Tua presença, Senhor. Não nos deixe, Pai querido, que nós venhamos, ó Pai, usar, Senhor, o instrumento da Tua palavra para nos ensoberbecer, para querermos, ó Deus, de alguma maneira, sermos, ó Pai, melhor que alguém, mas que possamos simplesmente descer na Tua presença, através do caminho da humildade, aprender a Tua palavra para ministrar aos Teus filhos. Abençoa cada professor, a cada professora de EBD, a cada superintendente, a cada um dos Teus filhos, ó Deus, que tem buscado, Senhor Deus, ó Pai, estar na Tua presença. Pai, essas bênçãos nós te pedimos, que Tu venha, Senhor Deus, ó Pai, abençoar a cada filho Teu, essa escola, Senhor Deus, espiritual, gratuita, para todos aqueles que amam a Tua palavra. Senhor, estas bênçãos nós te pedimos, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, na aula de hoje, né, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai, no primeiro momento, fazer esse apanhado geral, falar do contexto, né, histórico. Eu quero que você tenha paciência, e isso é importante, porque é o momento que a gente falar sobre o contexto, mostrar a história, a geografia, os porquês que estão por trás do texto, para que você depois possa entender. No segundo momento, nós vamos para a Bíblia e vamos ler os versículos mais importantes, tendo em vista que muita gente na correria não tem tempo de poder fazer essa leitura. Eu sei também que tem pessoas aqui no canal que leem junto comigo, leem a revista junto comigo. Então, no momento de eu te prestigiar e estar ao seu lado, eu vou ler com você os versículos chaves que você não pode deixar de ler e, quem sabe, até mesmo estudar e falar com a sua classe. Na terceira parte, nós vamos para a revista e aí a gente vai fazer a aplicação de tudo aquilo que a gente está estudando. E se você prestou atenção nos objetivos, você vai ver que também
a revista é construída dessa forma. No tópico 1 tem um contexto geral, no tópico 2 tem a mensagem, e no tópico 3 tem a contextualização, igualzinho o que a gente faz aqui, né? Então, vamos lá agora começar a nossa primeira parte, que é o contexto geral. Os hinos são 483, 485 e 578. Bom, o livro de hoje é o livro de Sofonias, né? Eu queria que você comentasse comigo se você já leu o livro de Sofonias, né? Você já leu? Você vai ser sincero, irmão. Irmãzinha, seja sincera, você já leu? Que é um livro tão pequenininho, igual o outro, né, que passou aqui, né, um livro que a gente leu anteriormente, né, o capítulo que a gente foi até tão pequeno que eu até esqueci aqui a lição passada, né, mas que foi muito importante. Abacuque também é pequeno, mas teve um outro aqui também, mas não foi nem Abacuque, foi um menorzinho, Naum. É tão pequenininho, meu irmão, que a gente passa batido e acaba não lendo. Eu quero que você seja sincero, Deus está vendo aí. Comenta se você já leu, já estudou esse livro, já viu alguma pregação. Eu, particularmente, vou dizer para você que eu também nunca preguei no livro de Sofonias. Isso está sendo legal, essa escola bíblica, porque eu estou fazendo uns estudos que eu ainda não tinha tido tempo de fazer. Estou gostando muito de aprofundar esse conhecimento. Eu espero que você também esteja gostando, porque nós estamos nos surpreendendo com livros que geralmente a gente não lê na igreja. Esse é o caso da aula de hoje, que é Sofonias. Sofonias recebe esse nome, né, do profeta, de profeta, e esse nome marca a sua vida, né? A palavra Sofonias significa o Senhor esconde. O Senhor esconde. Isso é interessante, como é que o nome está ligado, né? No mundo hebraico, o nome está intimamente ligado à vida, ao contexto do profeta. E justamente o que aconteceu na vida de Sofonias foi que o Senhor o escondeu. Ok? E então o seu nome representa a sua mensagem é representada pelo seu nome. Ele nasceu nada mais nada menos do que no reinado de Manassés. O rei Manassés, aqui no reino de Judá, ele governou de 692 a 638. Manassés foi um dos reis mais cruéis que houve, um dos reis mais depravados que houve no ministério, nos reinados ali de Judá. Aqueles que viriam, que se sentaram, né, que deram na cadeira de Davi, ou que deram sequência à casa de Davi, ele foi um dos piores. Ele derramou muito sangue inocente, e até encher a Jerusalém de um lado ao outro. Isso está em 2 Reis 21:16. Ele não tolerava que ninguém se levantasse contra ele e o criticasse. Era um homem extremamente cruel, sanguinário, que derramou muitíssimo sangue inocente. E aí, esse Manassés, ele foi tão cruel, que ele chegou a retornar, né, com a adoração ao Deus Baal. Ele também, além disso, ele trouxe ali a apostasia para dentro da casa de Israel. Ele chegou ao ponto de criar uma imagem, né, segundo a tradição, dizem que ele colocou uma imagem para ser adorada, né, por Israel, que ela tinha 4 faces. Essas 4 faces significavam que no momento do local que você entrasse no templo, você poderia adorar. Então ele tinha 4 faces, simbolizando aí um aspecto de um Deus que poderia ser adorado de qualquer lugar e de qualquer maneira. Não é à toa que ele chegou ao ponto de sacrificar o seu próprio filho ao Deus Micron, né? Alguns dizem que foi a Baal e outros dizem que foi a Micron, mas o fato é que ele sacrificou o seu filho, chegou a sacrificar o seu filho a esse Deus. E lembrando que essa era uma coisa que era proibida em Israel desde lá de Levítico, desde Moisés, que a lei já falava que Deus não aceitava sangue humano, que Deus não aceitava sacrifício humano, que as outras nações, por que isso está lá no Levítico? Porque as outras nações faziam isso, elas faziam sacrifícios humanos, mas em Israel isso era proibido, isso era pecado. Mas Manassés ficou tão longe de Deus que ele realmente chegou a sacrificar o seu próprio filho num local onde mais tarde, né, seria um local
aonde seria, alguns vão dizer que teria sido um grande queima de lixo, um local de entulho, um local fora da cidade de Jerusalém, que mais tarde seria a personificação do Geena, né, que vai ser usado, vai ficar na mitologia hebraica, na cabeça dos judeus, como um local de sofrimento, como um Geena, né, como um local onde há um sofrimento eterno, né. Esse Manassés, ele foi tão cruel também, né, que ele, além de fazer tudo isso, ele se levantava contra as pessoas que eram contrárias. E é por isso que o nome dele tem muito significado, porque mesmo ele tendo nascido no reino de Manassés, no reinado de Manassés, Deus o guardou. Isso é muito interessante. Deus guardou Sofonias para o momento certo, né? E essa guarda de Deus, esse cuidado de Deus foi tão importante que ele permaneceu durante todo o reinado de Manassés. Depois de Manassés veio seu filho Amon, reinou pouco tempo e depois assumiu o trono Josias, aquele que viria a fazer a reforma, né, de Israel. Foi nesse contexto, no contexto já de Josias, que Manassés já estava crescido e que Manassés começa a profetizar. E qual é a mensagem de Manassés? A mensagem de Manassés é a mensagem que a gente já ouviu aqui, a gente já assistiu, né, várias vezes, mas vale sempre a pena a gente retomar. Talvez você se pergunte assim, mas está repetindo, a gente já entendeu. Não. Cada um desses livros tem um motivo, tem um porquê ele ter sido escrito. A Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, se ela foi inspirada por Deus, é porque ela é, como diz o próprio texto, não só inspirada, mas proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, né, e edificar. Então, a palavra ela é importante, mesmo parecendo, né, que é um livro repetitivo, mas quando você começa a estudar, você não é. Você percebe que não. Só desses dados que eu passei para você, você já percebeu que realmente é um livro diferenciado. Sofonias, através do seu nome, o Senhor esconde, foi um homem guardado por Deus, uma criança guardada por Deus, para que no momento certo ele pudesse ser uma voz profética em Israel. E daí eu tiro já a minha primeira lição, o primeiro momento, é entender, né, que Deus guarda os seus, o Senhor guarda, né? Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele guarda para que essa pessoa seja um canal de bênção, essa pessoa seja um instrumento nas mãos do Senhor, né? Foi assim com Moisés, Deus o guardou no cesto, né, ali no rio Nilo, de ser tragado pelos crocodilos, de afundar ali o barquinho da criança, morrer ali no rio, mas foi encontrada pela princesa como uma providência de Deus. Deus guardou Moisés porque precisava de Moisés. Deus guardou a José porque precisava de José. E apesar de ter colocado ele, né, se permitido que ele fosse vendido e assim colocado dentro uma cova e vendido depois como um escravo, né, e foi parar no Egito, Deus estava guardando José para o tempo certo. Nós vimos aqui também que Deus guardou o próprio Jonas, o profeta Jonas. O fato dele ter sido engolido por um grande peixe, na verdade era Deus preservando a sua vida de morrer afogado ali no mar e para que ele pudesse ter tempo de se arrepender e cumprir a mensagem profética. Deus está sempre nos guardando de todo mal. Se você é um servo de Deus, se você tem um propósito de Deus, se Deus tem algo na sua vida, pode ter certeza, Deus te guardará. Como diz lá em Apocalipse, falando sobre isso, dizendo que o Senhor guardará os seus fiéis, né? Eis que eu vos guardarei na hora da grande tentação que há de vir sobre todos, né? Então, isso é uma promessa, Deus guarda. E isso aconteceu na vida de Sofonias. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante sobre a vida de Sofonias que a gente tem que relatar aqui, chamar a atenção, é que Sofonias, né, ele vem de uma elite.
Diferentemente dos outros profetas que a gente viu, que vieram do campo, que foi boiadeiro, como Amós, né? Que foi agricultor, que foi lavrador da terra, que foram homens simples, homens rudes, homens sem muita instrução, né? De repente a gente agora pode ver um homem que ele não é da classe pobre. Você sabe que a grande crítica, né, a grande ira de Deus contra o povo de Israel era que os mais pobres, os menos abastados, eles sofriam nas mãos dos ricos, todo aquele processo que a gente está falando aqui de miséria, de expropriação, de roubo, sem terras, sem comida, com preço altos da carestia, com processos de compra e venda roubados, fraudados, com os juízes ali também que não julgavam a causa dos pobres. E alguém às vezes até pensa que a gente está falando de questão política, e não é, já estamos falando só de Bíblia. E às vezes você pode pensar, não, mas isso é porque eles eram pobres, estão falando a respeito dos pobres agora, mostrando para a gente que isso não tem classe social, né? Isso não tem classe social, isso não é uma questão de ponto de vista, isso é uma questão divina, uma questão de justiça social, e Deus está preocupado com justiça social. Eu e você temos de estar preocupados também. E agora, através de Sofonia, a gente percebe que não é apenas os pobres, os profetas pobres que vêm lá de baixo, que estão agora denunciando, né, o problema. Agora também temos alguém da elite, porque Sofonias não é qualquer um. E esse é o motivo pelo qual Deus o tem guardado. O texto diz, né? A palavra do Senhor a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Olha só que interessante, ele vinha de uma linhagem real, porque muitos historiadores, né, e até mesmo, se eu não me engano, o próprio autor, ele remonta isso falando que, olha, Ezequias foi o rei Ezequias, ele é filho de Gedalias, né, filho de Gedalias, filho de Amarias e filho de Ezequias. Ou seja, ele vem de uma linhagem real, ele vem de uma linhagem nobre. E é por isso que Deus o guardou na época de Manassés. Por quê? Naquela época, os reis, né, tinham o costume de matar todos os outros que poderiam vir a ser de uma linhagem real, poderiam ser seus opositores. Então, era normal, por exemplo, um rei assumir o trono, né, e aí ele matar os seus sobrinhos, matar os seus primos, matar até mesmo seus irmãos. Então Deus o guardou naquele momento. Manassés não o perseguiu, não o matou. Manassés vai ser ali deportado, né, para a Síria, para a Babilônia, e ali na Babilônia ele vai sofrer um escárnio, vai se arrepender, segundo alguns, ele se arrepende do seu pecado, retorna para Israel, para Judá no caso, né, levanta os muros ali para prever ali um ataque que poderia sofrer ali do Egito, e logo depois ele acaba o seu reinado e depois assume Amon. Então Deus guardou o Sofonias de ser morto pela sanha de Manassés, tendo em vista que era um homem extremamente cruel, vingativo, que não aceitava nenhum tipo de oposição, não aceitava nenhum tipo de crítica, era um homem déspota. Então ele agora, Deus guardou para que ele pudesse estar profetizando. Então ele era um homem da elite, mostrando que também as pessoas que têm posse, as pessoas da elite devem também se condoer. Ou seja, essa é uma causa, não é uma causa social. A causa social não é uma questão de classe. A causa social é uma questão de fé, é uma questão de Deus, é uma questão de Jesus, é uma questão de amor. E Sofonias então começa o seu ministério profético. Bom, aí é interessante também, porque quando ele começa o seu ministério profético, ele está vivenciando o reinado, né, do Josias, aquele rei que fica conhecido como rei bom, o rei que vai fazer a reforma. No tempo ainda de Sofonias, ele não viu toda a reforma que Josias ainda iria fazer, mas ele começou a ver aquelas reformas, né, que ele já estava preconizando. E isso deu para Sofonias um espaço para que ele pudesse falar, para que ele pudesse se colocar, né? Porque afinal de contas agora o rei que estava no poder era um rei que era um rei temente
a Deus. Sofonias começou a advertir o seu povo do juízo divino iminente, cuja ira tinha sido provocada pelo seu comportamento. Então, no primeiro capítulo, né, ele está falando, denunciando os pecados de Israel, e é interessante também, denunciando também o pecado das outras nações também, né? Aqui nós temos mostrado também que Deus não está só preocupado com Israel, mas também com as outras nações, mostrando um Deus universal. Ok? Terceiro ponto interessante, então, né? Desde o profeta Jonas que a gente estudou, a gente vê que quando ele está com aquele, que Deus manda a Jonas falar contra Nínive, ali a gente está vendo que Deus está se apresentando também como Deus, não apenas o Deus de Israel, mas um Deus universal, um Deus que ama a todos, um Deus que salva a todos, um Deus que está preocupado com todos. Preste atenção, isso é muito importante, porque ao longo da história, Israel vai, depois principalmente, né, aquela volta do cativeiro, que Israel volta do cativeiro, ele começa a ficar mais exclusivista. Se agora, no tempo dos profetas menores, Deus está preocupado com as nações, está querendo punir as nações, está chamando as nações a arrependimento, após o cativeiro, que Israel volta, Israel já começa a se fechar mais, e começa a entender a Deus como o único Deus de Israel, propriedade particular, né, de Deus, né, e até os pontos que quando chega Jesus, eles não entendem porque que Jesus está dizendo que vai salvar a todos. É por isso que Jesus, ao estar com a mulher cananeia, que ali chega para ele, pede para que ele vá curar a sua filha, né? Ele fala: mulher, não é lícito tirar o pão da mesa dos seus filhos e deitar aos cães. Né? Cães eram quem? E Jesus estava sendo sarcástico, estava sendo crítico ao pensamento da época, tendo em vista que a sala estava cheia de pessoas, de judeus naquele momento. E então cães eram todas essas outras nações. Eles não entendiam que Deus era para todos, Deus era só para Israel. E quando a mulher falou: ah, Senhor, os cães também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E aí ele falou: mulher, nem em Israel. Olha como é que Jesus inverte. Eu vi tanta fé. Né? Vai, a tua filha está curada. Então, é maravilha a gente ver como é que a história, como é que a gente estuda a história, a gente entende o que está ali por trás do texto, para a gente não ensinar errado, para a gente não pregar besteira em cima do púlpito, para a gente não usar a Bíblia como pretexto para aquilo que a gente pensa. Né? Então, aqui no livro de Sofonias é um exemplo desse, de um Deus preocupado com as outras nações, julgando as outras nações, né? E assim como na lição passada, Abacuque, mostrando que Deus não estava dormindo em relação ao que estava acontecendo, que ele estava vendo tudo o que estava agindo, mas que no tempo certo ia cumprir-se a sua palavra. No livro de Sofonias, ele mostra que vai chegar o dia do acerto de conta. Zacarias capítulo 13 diz que o sol é tão forte, mas tão forte, que em volta da órbita dos olhos dos homens apodrece e o globo ocular pula para fora. A Bíblia diz que não haverá cemitérios para enterrar os corpos sobre a terra. As aves do céu descem e comerá os corpos dos homens. Escute isso é pro safado e pro sem vergonha, mas para quem adora, para quem é fiel, é Malaquias 4:1. Eis que o dia do Senhor vem ardendo como fogo, desforte que não deixará nem rame nem raiz. Mas para vós que temais o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Esse dia do acerto de conta é chamado como grande dia do Senhor. Se você quiser saber mais, e aí essa questão do dia do Senhor é uma questão escatológica, ok? O que é escatológico? Escatos, né? Escatos, tempo, logia, estudo, né? Do grego, que significa estudo sobre o tempo, ou estudo sobre o tempo do fim, escatologia, né? Então, esse tema é um tema escatológico. O profeta fala tanto da questão presente, atual, do que estava acontecendo, dos desmandos, do pecado, do engano, mas também fala do que vai acontecer. E para falar do que vai acontecer, ele vai citar o chamado o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse que a gente tem que estar estudando, né? Quase todo profeta menor, ele retoma essa temática, o dia do Senhor.
O dia do Senhor é também conhecido como o dia da vingança, o dia da vingança do nosso Deus, o dia do acerto de contas, o dia em que Deus trará a juízo todas as nações, ok? Beleza. Se você quiser saber mais sobre o dia do Senhor, que é um tema escatológico, você deve aí, vou deixar uma dica se você quiser saber mais, um curso que eu fiz aqui pela Hotmart, que é sobre o Apocalipse. Olha, são aulas tremendas sobre o Apocalipse. Eu fiz esse cursinho na época que nós estudamos sobre a revista abordou o livro de Apocalipse. Aula de número 1. Nós vamos estudar aqui a introdução, vou apresentar o livro de Apocalipse. Na aula 2, vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Na aula 2.1, o arrebatamento. Na aula 2.2, as 70 semanas de Daniel. Na aula 3, nós vamos falar dos 7 selos. Na aula 4, as 2 testemunhas. Na aula 5, vamos falar sobre a trindade satânica. Na aula 6, as taças da ira de Deus. Na aula 7, o tribunal de Cristo. Na aula 8, as bodas do Cordeiro. 9, as guerras do Apocalipse. 10, a segunda fase da vinda de Cristo. Aula 11, milênio. Aula 12, o trono branco. Aula 13, o novo céu e a nova terra. E aí nós nos despedimos. Quer saber mais sobre o dia do Senhor? Então o link está aqui embaixo, aqui, não dá tempo da gente falar sobre tudo, mas você vai lá, tem uma aula só sobre o dia do Senhor. Vem comigo, voltamos então para o nosso contexto geral. Bom, Sofonias então, ele vai, vai falar sobre esse dia do Senhor e também sobre o destino de Samaria, que em 722 foi um solene lembrete do poder da justiça divina, porque ele viu, que Samaria foi, ele já tinha essa experiência de Samaria ter sido destruída em 722. Lembrando para você que na aula passada nós falamos de Abacuque, e Abacuque também pegou esse momento e estava totalmente desolado, desesperado. Por que isso aconteceu? Foi todo mundo destruído. E nesse contexto também está vivendo aqui Sofonias, que viu o que aconteceu com o povo de Israel, a nação de Israel que estava em cima, que capital era Samaria, foi embora, e eles estavam ali pensando também que iria acontecer a mesma coisa com o reino de baixo, o reino de Judá, caso não se arrependesse. Então, com vigor, de jovem muito forte, Sofonias estabeleceu fundamentos das reformas que aconteceram mais tarde no reino de Josias. Olha só que interessante. Sofonias, o escrito de Sofonias, a dedicação de Sofonias foi tão importante que Josias vai ser motivado, Josias vai ser impulsionado pelo profeta. E aí ele vai começar a fazer essas reformas, que vão ser importantes, as reformas. Dentre as reformas que Josias vai fazer, está o momento que ele encontra o livro do Senhor, Ele restaura ali o livro do Senhor e ele traz o livro do Senhor para que o livro da lei, para que ele seja estudado, para que ele seja ensinado, porque o povo havia perdido o contato, com o ensino da palavra, e ele vai restaurar o culto no templo, lembrando que o templo estava sendo profanado, Manassés tinha bagunçado ali o templo, colocado deuses estranhos, Baal, Astarote, tudo estava ali, e aí Amon não teve tempo de fazer nada, foi um cuidado curto. Josias então agora se volta para o templo e começa a restaurar o culto ao Senhor e retira os deuses estranhos. Agora é bem verdade que alguns historiadores questionam um pouco isso, dizendo que a reforma de Josias não foi uma reforma total, porque embora ele tivesse reformado o culto, o exterior, o Estado, na vida privada, os judeus continuavam vivendo a sua vida de pecado e cultuando nos montes, nos bosques, enfim, e por causa disso que veio aí o cativeiro babilônico. Bom, esse é o contexto geral, espero que você esteja entendido, e agora a gente vai para o livro da Bíblia. Tá gostando? Já sabe, deixa o like e dá o glória. Vamos lá então aqui. Tem uns textos muito interessantes aqui em Sofonias que a gente precisa ver.
Vamos lá. A palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amão, rei de Judá. Eu já falei desse contexto. Ele vem de uma linhagem real, está no reino de Josias, né? E ele parece que pode ter sido filho aí do próprio rei Ezequias. Portanto, ele vem dessa linhagem, né? Real, uma linhagem muito importante. A Bíblia fala de quatro Sofonias: o profeta, que é esse, um levita, que está em 1 Coríntios 6, 36, 38, um sacerdote, 2 Reis 25, 18 ao 30, e no exílio tem um outro Sofonias, que está em Zacarias 6, 10 ao 14. E aí ele continua o versículo dizendo: 2. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios exterminarei, e os homens de cima da terra, diz o Senhor. 4. Estenderei a minha mão contra Judá, que agora é o reino, né, que ficou, contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, que era a capital, e exterminarei desde o lugar do resto de Baal, porque ainda tinha, né, no tempo dele, e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes aqui eram sacerdotes mesmo de Israel, mas eles estavam agora fazendo outro culto, um culto estranho, e eles vestiam uma roupa estranha, que quemarins são roupas pretas. Eles mudaram a roupa do sacerdócio, colocaram numa roupa estranha, e aí Deus está advertindo contra esse mal. Os que sobre os telhados circunvam ao exército do céu, e aos que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom. Milcom é o Deus, né, que o Manassés sacrificou o seu filho. Então, olha só como é que isso ficou na memória de Sofonias. Ele viu isso, ouviu essa história quando ele era pequeno. E agora Deus estava usando ele para falar, ó, e esse Milcom continua aí, e tem pessoas que continuam se curvando. Quem é o exército do céu? O exército do céu eram as estrelas, né? A lua, ou seja, era a ideia de que esses céus, né, essas estrelas governam a vida humana, como os caldeus acreditavam, como os babilônicos acreditavam, né? Através da astrologia, né? Então é a ideia de que os astros governam os seres humanos. Isso é um pensamento muito comum no mundo antigo. E aí Deus está falando assim: olha, vocês estão se curvando, estão adorando aos astros do céu. E tudo que o profeta está criticando, alertando, é o que está contrário ao que a própria palavra diz, né? Porque lá está dizendo, lá em Êxodo, em Deuteronômio, né? Sobre os 10 mandamentos ali, falando, olha, não adorarás a outros deuses, não adorarás, não farás imagem de escultura para adorar. Somente o Senhor teu Deus é o Senhor, somente ele adorarás e prestarás culto. Então aqui ele está falando da idolatria. Você não vai adorar em nada, nem imagem, nada que está no céu, nem a estrela, nem sol, nem lua. Mas eles estavam fazendo isso, e Deus agora estava usando ele para poder repreender. E o 6, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Ou seja, as pessoas estavam vivendo a sua vida de qualquer maneira. Quem é Deus? Que nada. Deus não tem nada a ver com isso, a gente vai viver a nossa vida. 7, cala-te, o dia do Senhor. Agora, a partir do versículo 7, ele vai detalhar que é o dia do Senhor. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, ou seja, vai acontecer, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Aqui você está lembrando que fez o curso comigo, sabe que o dia do Senhor também é comparado como o dia do banquete, o dia da vingança. Está lá em Apocalipse, o dia da vingança do nosso Deus. Ok? Onde Deus vai ali, as aves dos céus vão se banquetear com o carne humana, essa linguagem simbólica para falar da destruição aí dos seres humanos, dos maus, dos ímpios, na verdade, né? Dos ímpios. Então esse dia é o dia do Senhor, e ele está falando: cala-te, faça silêncio, porque o que vai acontecer é algo tremendo.
E acontecerá no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos que vestem vestidura estranha. Vestidura estranha é os sacerdotes que tinham trocado a roupa lá. Olha só que interessante. Aqui está falando assim, vou castigar todos, o príncipe, o rei e o sacerdote. Ou seja, ninguém vai ficar despercebido. Por isso Apocalipse vai dizer lá, eis que a morte deu àqueles que nele havia, eis que o mar deu àqueles que nele havia, eis que os céus deu àquele que nele havia. E todos compareceram diante o trono branco do Senhor, que é o trono do juízo final, que a gente conhece também. Então está lá no livro de Apocalipse, eu estou insistindo aqui, porque é importante você que é professor saber de escatologia para você poder lidar, porque vez por outra você encontra um versículo estranho, você não sabe o que é, faz o cursinho de Apocalipse lá. Bom, e acontecerá que desde que castigar os príncipes, filhos dos reis e todos os que vestem vestiduras estranhas, ou seja, os sacerdotes, como eu falei lá no versículo 4. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral e que enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores, ou que roubam, estão roubando os seus senhores. Então aqui ele está falando tanto com o rico que rouba o pobre, quanto o pobre que rouba o rico. Ou seja, ele não justifica o erro do pobre, Olha, você está roubando o seu senhor, é roubo. Você está roubando, você está enquadrado também. Mas eu estou levando isso aqui para minha casa, não vai fazer falta ao meu senhor? Vai sim, você está se roubando. Meu senhor é rico, eu posso roubar dele, pegar aqui, ele nem vai sentir falta. Você está roubando. Como cristão, como servo de Deus, você não pode fazer isso. Você está entrando aqui, usando de engano na casa dos seus senhores. Olha só que tremendo, Vamos ver o 14, O grande dia do Senhor está perto e se apressa. Muita voz no dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Ou seja, todos estarão lá, Aí vem vários versículos, não dá tempo da gente ler tudo, eu estou só pontuando com você, capítulo 2, versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos do dia da ira do Senhor. Ou seja, sempre tem uma mensagem também de arrependimento, de consolo, uma mensagem de, olha, volta, vai fazer de novo, vai dar certo, Sempre tem essa mensagem. Deus sempre está pronto a perdoar. Toda a mensagem de Deus, por mais dura que seja, por mais difícil que seja, ela sempre está ali trazendo também uma mensagem de esperança. Aí ele fala com as cidades, contra a Filistia, porque Gaza será desamparada e Asquelão assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrón desarraigada, contra a Moabe, versículo 8 ao versículo 11, e contra a Etiópia, versículo 12. Diz assim, também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. E quando fala que etíope, não é necessariamente, você que agora mais aprofundado, não é necessariamente a Etiópia que a gente conhece hoje, porque naquela época toda a África, todo africano era conhecido por etíope. Era um nome genérico para todos os negros que se viam naquela época. Então todos os negros eram etíopes. Na verdade, então, aqui, ele não está falando com a Etiópia, está falando basicamente com o Egito, com o grupo egípcio, com os negros, com a África de alguma forma. E agora é interessante, ele diz assim, etíopes, vocês também serão punidos. Isso repete também em Isaías 18:1. 13. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. Deixa eu ver, tem mais. Capítulo 3, Ai da cidade rebelde, manchada da cidade opressora. 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia, ou seja, devoram tudo, comem tudo, Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas, ou seja, eles são levianos, eles são levados de acordo com a ocasião, eles jogam no time que está ganhando, eles profetizam para aquele que paga mais, Isso que quer dizer aqui. Criaturas aleivosas. E os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei.
O Senhor é justo. Versículo 5, no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juiz à luz, nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Ou seja, Deus não está dormindo, Deus está vendo tudo isso. E toda manhã ele nos julga. Exterminarei as nações, né, da terra. Versículo 7, eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não será destruída, conforme a vida terminada. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Ou seja, mesmo Deus achando que os homens se arrependeriam, eles não se arrependem. Versículo 8, os últimos dias, agora é o Armagedon, tá? Também em Joel, capítulo 3, capítulo 3, e Zacarias também, capítulo 14. Anota para você estudar mais sobre o dia do Senhor. Portanto, esperarei a mim, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque o meu juízo é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra está consumida pelo fogo do meu zelo, ou seja, pela destruição. Agora, tem também a salvação, né? E tem também uma profecia muito linda, aonde ele não viveu para conhecer, não sabia, apesar de ser esse contemporâneo de Jeremias, que vai profetizar sobre o retorno do povo de Israel. Você sabe que Israel, né, esse Judá nesse caso, vai cair em 683, Nabucodonosor vai lá, ele tem 3 tentativas, né, que a gente estudou semana passada, a primeira, segunda, na terceira ele destrói o templo, o povo fica cativo, mas você sabe que 70 anos depois, como profetizou o profeta Jeremias, o povo seria retornado, né, através do rei Ciro. Aqui ele tem uma profecia sobre isso. Olha como é que a palavra de Deus é tremenda. Versículo de número 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e nunca mais te submerás no meio do meu santo monte, porque esses serão destruídos. Agora, 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no seu Senhor. Quem? O povo que ficou no cativeiro na Babilônia. 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e a sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Aleluia! Aqui é o remanescente. Quem é o remanescente? É aquele povo que foi liberado por Ciro para retornar no ano 70, para reconstruir a Jerusalém. Oh, glória a Deus! Deus é fiel, a sua palavra é fiel. Deus sempre guarda os seus. E aqui cumpre o que está no nome do profeta. Deus guarda, né? O Senhor esconde. Deus escondeu ali. Na verdade, muitos leram o cativeiro de Babilônia, ou seja, Nabucodonosor levar escravo o povo como uma punição, como uma destruição. Mas na verdade, Deus estava guardando um povo ali, por exemplo, Daniel e os seus jovens, seus irmãos ali, né? Aqueles que foram levados para a Babilônia, apesar de chorarem, né? Como eles vão levantar o cântico dizendo, nós estávamos ali à beira do rio Quebar, chorando, né? Chorando as nossas amarguras, né? Bom, e depois eles vão dizer, quando o Senhor, né, nos fez retornar, nós estávamos como os que sonham. Aleluia! E eles retornam. Quem são esses? Os remanescentes, aqueles que permaneceram durante 70 anos ou que nasceram lá no cativeiro. Agora os remanescentes, eles retornam. E aqui, porque serão apacentados, ou seja, Deus será o seu pastor, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Esse texto, não haverá quem os espante, tem relação com Judá. Porque lá o Jacó, quando ele vai falar com os seus filhos, dar a bênção aos seus filhos, ele fala para Judá. Judá é um leãozinho. Aleluia, ele se deita na relva e está despreocupado e tranquilo, não há quem o espante. Aqui está fazendo uma referência ao trono de Judá.
O trono de Judá será mantido. Aleluia, vem comigo. Israel, 12 tribos, 10 tribos se perdem. A tribo que ficou foi a tribo de Judá. Ela fica no sul. Ela é a última a cair. Ela cai em 683, vai para o cativeiro, fica lá com Nabucodonosor. Nabucodonosor cai. Ciro retoma o poder, libera para que eles pudessem retornar. E agora vem os remanescentes de Judá novamente para Israel, reconstrói o templo e reconstrói a nação. Deus está no controle. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus está no controle. Professor, professora, Deus está no controle. Sempre vai restar alguém. A obra acabou, nunca vai acabar porque é obra de Deus. A igreja acabou, nunca vai acabar. A igreja é de Deus. Deus está no controle, a vida está nas mãos de Deus. O Messias, aí agora, a partir do versículo 14, vamos o Messias. Ele começa já a falar sobre o que vai acontecer. Messias, ou seja, o tempo da restauração e do novo rei que vai surgir. 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á com o seu júbilo. Então aqui o Messias vai fazer tudo isso, ele vai retornar e vai estar no meio do povo. Aleluia! Ele não está sobre o povo, ele não está abaixo do povo, ele está no meio do povo. Cumprindo o que diz lá em Isaías, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Jesus, Deus conosco, é justamente Deus está no meio de nós. Que coisa linda, né? Saber que Deus tão grande e poderoso está no meio do homem, junto com o homem, ao lado do homem. Maravilha. E a restauração de Israel, os últimos versículos, 18. Os que em ti se entristeceram por causa das reuniões solenes, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligirem. 20. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. E aí a gente encerra essa parte já com o nosso coração ardendo para o que vem por aí. Se você gosta desse vídeo e acha importante apoiar o canal, clica aqui embaixo no valeu, vai ser muito bom para a gente. E para você também, com certeza. Não, clica aqui embaixo no valeu, que eu tenho certeza que... Clica aqui embaixo no valeu, que vai estar ajudando a contribuir com essa obra aí, que a obra não pode parar e me ajudando a levar boa semente. Vamos lá, a introdução, né? Opa, virou aqui a lição, aqui é tanta lição. Introdução. Sofonias pregou a necessidade de buscar ao Senhor, tendo em vista o iminente juízo de Deus sobre o pecado, mas também transmitiu a esperança de redenção e salvação para os remanescentes fiéis. 1. Cenário da mensagem do profeta Sofonias. Sofonias profetizou nos últimos dias de Josias. O profeta era do Reino do Sul e o cenário em que viveu naquela época era de total afastamento de Deus. Já falamos sobre isso. 1.1. Conhecendo um pouco mais do profeta. O nome Sofonias significa Yahvé escondeu, lembra? Oculto, aquele que Deus esconde ou protege. Assim como escrito no sentido do Salmo 27, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre minha rocha. Outros estudiosos consideram a possibilidade de significado do nome Jeová ocultou, indicar que ele tenha nascido durante o período truculento que marcou o reinado de Manassés, que a gente já estudou, que a gente já falou. Está aqui a referência, 2 Reis 21:16. Este mesmo rei abraçou a idolatria e a corrupção moral, como eu já falei na primeira parte. 1.2. A mensagem do profeta. A mensagem do livro de Sofonias é um chamado ao arrependimento
para o povo de Judá. Tanto o povo quanto a sua liderança apostataram da fé. Por falar de liderança, isso é muito importante, né? A liderança é algo mais importante que pode ter dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus. E há uma responsabilidade muito grande para aqueles que lideram, né? Então, você vê que Deus o tempo todo está falando com o líder. Deus fala com o líder. Deus fala com o líder, Deus está falando com a classe política, Deus está falando com a classe espiritual, que são os sacerdotes e profetas, Deus está falando com os governadores, Deus está falando com os juízes, Deus não está falando com o povo necessariamente, porque o povo segue o líder. Na verdade, a gente pode entender que o povo pecou mais porque ele se deixou influenciar pelo líder. E por falar em liderança, né, se você quiser saber mais sobre liderança, que acho que é muito importante, nosso curso de liderança, EAD, é muito bom e eu gostaria muito que vocês fizessem esse curso com a gente de gestão e liderança. Aí você vai entender ali nesse curso o papel da liderança, a importância, né, de ser líder, a importância de você poder liderar, né, com sabedoria, com equidade, e também você poder perceber como que o povo de Israel se deixou levar por não ter uma liderança sadia, uma liderança espiritual, uma liderança realmente que estivesse, né, na presença do Eterno, que estivesse na presença de Deus. Nesse curso eu falo sobre administração, posições da liderança, a unção para liderar, as qualificações para os líderes, liderar como um servo, liderar como pastor, tarefa dos líderes, tomar decisões, resolver conflitos e disciplinas, formando líderes e enfrentando o fracasso, os princípios do sucesso e pagando o preço. Olha, é um curso que você não pode deixar de fazer. Aí ó, o link está aqui embaixo, é um curso EAD, ou seja, você entra, faz as atividades e no final você tem o seu certificado, tem carteirinha também. Olha, muito legal esse curso, vai ser muito proveitoso para você entender, né, a importância da liderança. Como eu estava dizendo, essa liderança estava no pecado, estava longe de Deus, e Deus agora estava levantando Sofonias para falar com os líderes, né, os líderes religiosos. Olha só aqui que havia, continuando, né? Havia corrupção, justiças sociais eram gigantes. Sofonias denunciou as injustiças que estavam acontecendo, que estavam entre as lideranças de um determinado grupo do povo. Olha só como é que a liderança, né, é importante. O profeta também direcionou suas palavras para outras nações, como a gente falou, Filistia, Etiópia e Nínive, né? 1.3, justiça e esperança. Apesar de uma profecia com duras palavras direcionadas ao povo e sua liderança, havia nas palavras de Sofonias também o anúncio de esperança. O Senhor afastou os teus juízos, né? Eu já leio isso aqui, né? O rei de Israel está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. O cativeiro babilônico traria dor e sofrimento. E aqui fala sobre o cativeiro, e eu falei também sobre isso, né? Como é que em 683 o povo vai ser deportado, vai ficar no cativeiro, mas aqueles que voltariam reconstruíam Israel, né? A promessa era de que os remanescentes veriam o fim dos seus opressores, e a partir disso teriam um recomeço que os permitiria viver de modo diferente. Deus, grifa aí, Deus sempre nos dá a possibilidade de um recomeço. Deus sempre nos dá a possibilidade de um recomeço. Se a gente vai recomeçar ou não, é uma escolha nossa, mas Deus dá. Sabe, Deus dá, e porque Deus é justo. E Deus deu a Israel, aos remanescentes, o que é remanescente? Aqueles que ficaram, que sobraram, a possibilidade de recomeçar. E eles vão recomeçar o reino de Israel, reconstruindo ao tempo, reconstruindo os muros de Jerusalém. É uma pena que, como a história mostra, ao longo do tempo eles acabam depois errando, mas isso também é uma questão humana, né? Mostrando também que o homem é falho, né? Mostrando também que o Israel não conseguia, que o homem não consegue agradar a Deus, mesmo depois dessa chance de recomeço, ele acaba caindo no erro. Por quê? Porque ele está sozinho. No Novo Testamento nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ajuda a recomeçar e nos mantermos firmes na sua presença. Só mostrando para a gente que só através da graça é que nós podemos mantermos firmes diante da presença do Senhor. Ok. Então, no próximo tópico nós vamos ver a ira de Deus sobre Jerusalém. Tópico de número 2. A ira de Deus sobre Jerusalém.
2.1. A ira do Senhor, o dia da ira do Senhor, que a gente já falou, né? Sugere um tempo sombrio com palavras indignação, angústia, desolação, escuridade, trevas. Uma boa dica é você colocar no quadro, né? Se tiver um quadro, colocar lá indignação, angústia, desolação, escuridade, trevas, Sofonias 1,15, e mandar os alunos comentarem sobre isso, as características desse dia. Esse dia vai ser cruel, vai ser um dia terrível, vai ser um dia pesado, vai ser um dia de sofrimento para o ser humano. Para aqueles que viveram no pecado e se voltaram contra Deus, não há meio de escapar. Ou seja, é interessante também mostrar aqui que enquanto há vida, há esperança, mas depois da vida não tem mais jeito. A gente acha, não, depois não está vida, eu resolvo. Não, a vida não tem outra vida, só tem essa vida, né? E depois que se morre, segue-se o juízo. É o que a Bíblia fala, né? Existe o juízo final. Então, nós temos que evitar de toda forma chegar nesse momento, chegar nesse tempo, chegar no juízo, né? Porque com certeza ninguém vai escapar, né? Ninguém vai escapar. Mas esse dia terrível também extinguirá a maldade sobre a terra e também a indiferença daqueles que pensam que Deus permanece alheio à mazela, ou seja, não, Deus não está nem aí, né? Pode fazer o que quiser, não. São aquelas pessoas céticas, ou seja, descrentes, que, apesar de não negarem a existência de Deus, negam-se a crer em sua intervenção do mundo. Lembra que a gente estudou semana passada sobre Epicúrio, né? Que vai falar, né? Não, se Deus é bom, ele não é forte. Se é forte, não é bom. E Deus também, nem uma coisa nem outra, está lá em cima e a gente cuida daqui embaixo. Não, Deus está vivo, Deus está atento, Deus sabe todas as coisas. E dá tempo para que o homem se arrependa e que ele venha se arrepender. Lá no curso Apocalipse eu comento um pouco sobre isso, falando que as pragas que são derramadas sobre a terra, né, 1/3 da água do mar se tornará salgada, 1/3 da vida marinha, irá morrer, 1/3 da vida terrestre irá morrer, 1/3 do campo será destruído, ou seja, e 1/3 da potência do céu será abalada. Tudo isso é Deus privando o homem dos seus recursos naturais, que tudo isso a gente tem pela graça e pelo amor de Deus, e ao mesmo tempo um processo de purificação dessa terra. Ela vai ser purificada. Essas pragas são para purificar o mal que há na terra. E preste atenção, esse mal que está na terra não é porque a terra é pecadora, ou seja, não é porque as plantas são pecadoras, não é porque está amaldiçoado, não, é porque o homem é pecador e é ele que faz mau uso da terra, das águas do mar, das águas dos rios. Ele polui, ele destrói, ele acaba com tudo, ele contamina todas as coisas. Então esse pecado contamina a terra e é por isso que ela vai passar por um processo de purificação. Ok? O dia do Senhor faz parte desse processo de purificação dessa terra que vai ser renovada e transformada, e é por isso que lá no livro de Apocalipse vai dizer: eis que faço novo céu e nova terra. Ou seja, por quê? Porque o primeiro mar já não existe, a primeira terra já não existe, as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Como é que se fez novo? Deus fez uma outra terra? Não. Deus purificou a terra que já existia. E o dia do Senhor é visto dentro desse dia de purificação, de expurgação dessa terra. Vamos lá, vamos seguir. 1.3, né? Não, 2.1, a ira do Senhor. Sim, e aí você coloca essas palavras e você ensina sobre isso, né? E manda que eles façam frases, que eles falem sobre isso. Para aqueles que viveram no pecado, se voltaram contra Deus, não há meio de escapar. Mas esse terrível também extinguirá a maldade, já falamos. São aquelas... Ok, já dizemos os 2.1, já passou. 2.2, o dia do Senhor. O profeta Sofonias é conhecido por alguns estudiosos como o profeta do dia do Senhor. E a gente tem um e-book também, Sofonias, o profeta do dia do Senhor. Aí eu vou explicar melhor aí para você que quer conhecer sobre o dia do Senhor, esse processo aí de purificação, que está querendo aprender mais. Tem um e-book aí. Pastor, mas o senhor já foi para a África? Sim, eu quero agradecer você que me ajudou. Mas se você quiser completar sua coleção, compre o e-book. Eu ia até parar de fazer, mas muita gente pediu: não, pastor, continua, eu quero completar. Então, essa semana está saindo aí, ó. E se já não tiver, se você estiver me assistindo na terça em diante, já está aí embaixo o link. Sofonias, o profeta do dia do Senhor. Sabe que aqui cada e-book
de uma lição e eu trago ali uma história, eu conto tudo isso, fica bom para você poder aí, né, imprimir e poder usar na sua aula também. E também, além disso, também é interessante porque porque eu sempre ressalto aí uma característica dos profetas. Então, ele já traz aqui pra gente, profeta, o dia do Senhor. Por quê? Porque ele reforça. Sofonias bate nisso mesmo. Ele fala no capítulo 1, no capítulo 2, né, e no capítulo 3 ele retoma o mesmo tema, falando do dia do Senhor. A sua mensagem faz várias referências a esse dia como o dia da soberania e do juízo de Deus. Essa mensagem não determina um dia específico, nem um lugar determinado, mas um tempo. Olha só, ele já traz para a gente aqui a interpretação também. Não vai ser um dia no sentido de 24 horas, mas um período de tempo, um processo, né, em que essas coisas vão acontecer. Naquela época, essa palavra estava relacionada à invasão e à dominação babilônica sobre Judá. Isso aconteceria 20 anos depois da profecia de Sofonias. Por quê? Porque ali na queda de Jerusalém também teve desolação, sofrimento, provação, tudo isso. Então muitos achavam que esse dia do Senhor poderia ser lá a Babilônia, a queda de Jerusalém. Mas não era, tanto é que lá no Novo Testamento o João, né, João Evangelista, ele vai falar também sobre o grande dia do Senhor. Outros versículos no Novo Testamento também vão falar do dia do Senhor, então, portanto, não é necessariamente o que aconteceu no passado ali da Babilônia. Muito bem, estou gostando de você tão ligado aqui com a gente, estou gostando de ver. 2.3, restauração e alegria. Havia a profecia do dia do Senhor, mas também o profeta anuncia que a alegria em Jerusalém seria restaurada, e isso leva a conclamar a cidade para cantar e se alegrar. Canta, né? Alegre-se. A razão para isso era que o Deus, o poderoso, estaria lá para salvá-la. Sua presença era sinal de força e proteção contra todo o mal. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. No próximo tópico a gente entra aí em Sofonias para hoje. Espero vocês aqui. 3. Sofonias para hoje. 3.1. As injustiças nossas de cada dia. Agora o autor vai pegar a gente de jeito aí, né? Vai aplicar. Apesar de Judá ter se afastado de Deus e por isso sofria duras consequências, esse afastamento também trouxe insensibilidade e corrupção entre o povo, porque eles não acreditavam. Todos esses profetas falando, dizendo eles, que nada, Deus está aqui, Deus está provando, né? Deus está conosco, nós somos a nação escolhida. Então eles eram insensíveis. Você conhece alguém assim, insensível? Deus está falando, tá, mas a pessoa não está, inerte. Ok? O profeta denuncia corrupção e dureza espiritual que caracterizavam todas as classes de Jerusalém. E seus líderes, juízes, profetas, sacerdotes, eram todos corruptos e endurecidos. A gente já leu lá atrás. Mesmo Sofonias fazendo parte da classe mais alta de Judá, isso não impedia, como um homem de Deus, de exercer o seu ministério como profeta, denunciando o pecado, mas também a corrupção vigente. Né? Ele não tinha rabo preso com ninguém, ele ia falar e falava mesmo, né? Apesar de ser da elite, ele profetizou contra a própria elite da onde ele era. 3.2, ou seja, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Isso é interessante, que a Bíblia é linda, não passa a mão na cabeça. 3.2, esperança em dias sombrios. Bom, o profeta Sofonias traz uma palavra de esperança de que ao final Deus consertará todas as coisas. Quando a justiça está distorcida, quando o certo e o errado parecem ter o mesmo valor, relativismo, né? O tempo que a gente está vivendo. Lembra que o 3 é a aplicação para os dias de hoje. Nós estamos vivendo nisso também, tá? Imoralidade, opressão, injustiça, né? Tudo isso que a gente de contexto é os dias de hoje. A palavra é atual, a palavra vale para hoje. A Bíblia é um livro atual, né? As profecias são livros atuais. Tem pastores comprados, tem profetas comprados, tem sacerdotes comprados, tem governos comprados, tudo isso aí está aí, né? E a gente está falando de denominação, de A, de B, de C, estamos falando de um plano geral, né? Então estamos vivendo isso. Agora, é óbvio, aqui, quando isso acontece,
é óbvio que a gente começa a desanimar. Será que Deus não está vendo? Eu não vou mais para a igreja, isso não está acontecendo, está ruim, isso aqui. Então, quando, além disso tudo, os líderes religiosos falham, ou seja, eles não alertam o povo, não pregam a verdade, né? É preciso lutar para não permitir que o cristianismo, que o ceticismo tome conta da fé. Ou seja, o que é o ceticismo? Ceticismo é descrença, achar nada disso, tudo bem, não vai acontecer nada, né? Ceticismo, descrer, então Deus nem existe. A gente já discutiu isso lá na lição passada. Então, o que acontece? Quando isso acontece, as pessoas desanimam. E será que as pessoas muitas vezes não estão pregando a verdade? Os pastores não estão pegando a verdade? Prega a verdade, irmão. Não prega a verdade não, porque senão o irmão dá um dízimo alto, né? Vai embora. Não prega a verdade não, porque senão vai tocar na família tal. Aí prega a verdade não, porque tem gente aí em adultério, mas é dizimista. Não prega a verdade não, porque a igreja vai ficar vazia. Irmão, prega a verdade, prega a verdade. É por isso que a igreja está vazia. Pelo contrário, a igreja está vazia justamente porque a gente está parando de falar a verdade. A igreja não fica vazia quando a gente fala a verdade. A igreja fica vazia quando a gente para de falar a verdade. Se todo mundo entendesse isso, irmão, seria uma benção. Olha João Batista. João Batista tinha uma palavra dura. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da perdição futura? Né? Palavra dura, convertei-vos, tal, não sei o que, papapá, o machado tá aí para cortar o gogó de vocês. Zap, vapo. Ó, tava assim de gente. E ele não pregava na cidade não, irmão, ele pregava lá no deserto, na beira do Jordão. O povo vinha chorando, me arrependo. Se arrepende aí, candango. Se arrependeu, mergulho, vambora, vai pro rio, te batizo. Batizou. E o Espírito já descia ali mesmo, cheio de gente. A mensagem dele era dura. Então, irmão, a gente tem que voltar a falar a verdade. Esquece esse negócio aí de internet, esses rolo doido aí, fala a palavra de Deus. Meu Deus do céu, tanta coisa pra gente falar. A gente fala de Jesus, fala mal de A, fala mal de B, fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala não sei o que. Fala de Jesus, bota um versículo aí nessa internet, irmão, nesse Facebook. Compartilha isso, compartilha amor, compartilha meu vídeo aí, dá uma força. Compartilha o vídeo da palavra de Deus. Não precisa ser só meu, não. Qualquer vídeo da palavra. Não. Fofoca não. Não for compartilhar isso não. Isso não vai levar ninguém para o céu. Não vai. Não. Compartilha coisa boa, compartilha mel, compartilha bênção, compartilha vitória, compartilha Deus, né? Então, é isso. Aí as igrejas estão vazias por causa disso, irmão. Por quê? Porque o povo está se deixando levar e ninguém está falando nada. Claro que aqui eu estou falando de todas as igrejas, não. Estou falando da sua igreja, não, irmão. Estou falando da sua igreja, não, irmãzinha. Estou falando da minha igreja não, estou falando das igrejas em geral, claro. E aqui, claro, não é todas também não, tá? Não é todas também não, claro. Tem um lugar, eu sei que você não, você está numa igreja top, né, irmão? Mas eu estou falando daquelas que não estão. Então, quando além disso tudo os líderes religiosos falham, é preciso lutar para não permitir que o ceticismo tome conta da fé. Sofonias da garantia que ainda podemos confiar em Deus. Mesmo em dias sombrios, a fé do cristão pode ser um raio de luz para iluminar a vida de outros que estão ao seu redor. Oh, aleluia! 3.3, confiança nas promessas. Aí vamos chegar com chave de ouro, né? Não vamos ficar morrendo no final não. É no final que tem que ter gás, pedir o Espírito Santo para renovar. 3.3, confiança nas promessas. E é isso aí. Bom, vamos lá. O profeta Sofonias pretendia incentivar os seguidores fiéis do Senhor, assegurando-lhe que Deus conservaria um remanescente e no fim cumpriria as promessas feitas antepassados. Lembra que eu falei, né, lá com vocês os versículos que falava de Jesus, falava dos remanescentes, depois falava do Messias. Vamos lá. Essa certeza deveria ajudá-los a perseverar em tempos difíceis e a enxergar com grande expectativa o período que se seguiria ao juízo iminente. Então, mesmo o que acontece? 20 anos depois que ele profetizou, viria o cativeiro, né, de babilônico. Então, naquele momento do cativeiro, eles já conheciam a mensagem de Sofonias, dos profetas. Então eles deviam falar assim, não, mesmo acontecendo isso, Deus vai nos guardar, Deus vai guardar um remanescente, Deus está conosco, Deus é fiel, vamos ter uma segunda chance, Deus está sempre nos dando a oportunidade de recomeçar. Então isso é uma mensagem também de
esperança, né? Para que o povo permanecesse fiel, mesmo diante da luta. A aplicação, irmão, mesmo que os tempos estejam sombrios, mesmo que as coisas estejam complicadas, que a igreja não esteja lá aquilo que você acha que tinha que ser, que a sociedade está perdida e pecaminosa, irmão, fica frio. Deus sempre guardará os seus fiéis. Fica frio? Não, ficou frio, mesmo que aconteça isso, fica firme. Melhorou, né? Fica firme. Por quê? Porque Deus sempre vai guardar os seus remanescentes. Não precisa muito não, 2 ou 3, o Senhor guarda, o Senhor vai te guardar. Fica frio. Fica firme, né? Fica firme aí, em nome de Jesus, né? Como diz lá, Abacuque terminando, lá Abacuque, se tardar, espera, né? Se tardar, espera, que ele é fiel. Então, irmão, essa certeza deveria ajudá-los a perseverar em tempos difíceis e enxergar com grande expectativa o período que se seguiria ao juízo iminente. Haveria purificação, a gente já leu, regozijo. Canta, né? Ou seja, uma restauração completa com bênçãos para os habitantes daquela cidade. Que essa palavra entre no seu coração, que você tenha uma aula ali abençoada e que você possa ir ler o livro de Sofonias com outros olhos e aprender muito com ele. Conclusão. A mensagem de Sofonias se destaca e se identifica com os dias atuais. O povo da sua época estava totalmente pervertido e não buscava ao Senhor. Por causa disso havia injustiça, corrupção e o pecado imperava. Bem, a gente vai ficando por aqui. Tem outro vídeo aqui também que você pode ler, assistir, vai te ajudar. Se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, porque assim, sempre que tiver alguma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz! Cristo.